Quando Miguel se sentou à mesa da sala de jantar da antiga casa de família em Braga e pronunciou com voz firme as palavras que carregava no peito há tanto tempo: pai, mãe, eu sou gay, o ar pareceu ficar denso e o silêncio que se instalou foi tão profundo que até o tic-tac do relógio de parede parou de ecoar na mente de todos. Os olhos da mãe Sofia fixaram-se nele como se esperassem que ele retirasse o que acabara de dizer, enquanto o pai António mantinha as mãos cruzadas sobre a toalha branca, sem pestanejar, sem uma palavra, sem um gesto, apenas aquele vazio absoluto que transformou a reunião familiar em algo que ninguém jamais esqueceria. Miguel sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito, mas manteve o olhar firme porque depois de anos de segredo e medo aquela era a única forma de ser verdadeiro consigo mesmo. A viagem de comboio desde Lisboa até ali tinha sido longa e ele passara o tempo todo a ensaiar mentalmente aquela frase, mas nada o preparara para o impacto real do nada que se seguiu. Tiago, seu namorado de 2 anos, ficara em Lisboa à espera de uma mensagem que confirmasse que tudo correra bem, mas naquele momento Miguel percebeu que nada estava bem. A irmã mais nova Laura olhou para o chão e apertou o guardanapo com força enquanto o ar da sala cheirava a bacalhau assado que ninguém tocara. Os segundos transformaram-se em minutos e Miguel começou a questionar se valer a pena abrir aquela porta, mas ao mesmo tempo sentia um alívio estranho por finalmente ter falado a verdade que o consumia desde a adolescência. O pai pigarreou finalmente, mas não disse nada, apenas se levantou devagar e saiu para o quintal, deixando a porta entreaberta como se o vento pudesse levar embora o peso daquela revelação. A mãe ficou ali sentada com os olhos marejados mas sem lágrimas a cair, e Miguel sentiu que o mundo que ele conhecia acabara de rachar ao meio. Ele pensou em todas as noites em que fingira namorar raparigas só para agradar à família, em todas as festas de família onde sorrira enquanto o coração gritava por liberdade, e agora ali estava ele exposto e vulnerável perante as pessoas que mais amava. Laura murmurou qualquer coisa sobre ir buscar água, mas ninguém se mexeu e o silêncio continuou a dominar como uma névoa espessa. Miguel recordou o dia em que conhecera Tiago na Universidade em Lisboa durante uma aula de literatura moderna, quando os olhos deles se cruzaram e algo clicara sem palavras, sem explicações, apenas a certeza de que encontrara alguém que compreendia o seu mundo interior. Tinham passado meses a construir uma relação discreta, cheia de passeios pela marginal do Tejo, jantares em pequenos restaurantes do bairro alto e conversas profundas sobre o futuro que agora parecia ameaçado por aquela reunião familiar. Tiago era artista gráfico e sonhava com exposições, enquanto Miguel estudava para se tornar professor, e juntos imaginavam uma vida em Lisboa longe dos olhares conservadores do norte. Mas agora, com aquele silêncio a pairar, Miguel questionava se a família alguma vez aceitaria aquela parte dele que ele tanto lutara para esconder. O relógio voltou a tic-taquear e Sofia finalmente falou com voz trêmula, mas as palavras não saíram completas, apenas um suspiro que parecia carregar o peso de 1000 perguntas não feitas. Miguel sentiu as mãos tremerem, mas não as escondeu porque esconder já não era opção. Ele pensou nos amigos da universidade que o apoiavam nos debates sobre direitos LGBT, nas marchas do orgulho em Lisboa, onde sentira pela primeira vez que pertencia a algo maior, e agora aquela coragem parecia frágil perante o olhar dos pais. O pai regressou do quintal com o rosto impassível e sentou-se novamente sem dizer uma palavra, e Miguel soube que a noite ia ser longa, que as explicações viriam aos poucos e que o caminho para a aceitação ou para o afastamento começara ali naquele silêncio paralisante que mudara tudo. Ele respirou fundo e decidiu esperar, porque depois de tanto tempo a esconder a verdade agora tinha de dar tempo à família para processar o que ele próprio levara anos a aceitar. A luz do candeeiro iluminava os rostos cansados e Miguel sentiu que apesar de tudo aquela era a sua família e que o amor que os unia talvez fosse mais forte do que o medo que agora os separava momentaneamente. O dia seguinte amanheceu cinzento em Braga e Miguel acordou no quarto de infância com pôsteres antigos de futebol ainda colados na parede, como se o tempo tivesse parado ali. Ele desceu as escadas devagar e encontrou a mãe na cozinha a preparar café com movimentos mecânicos, como se a conversa da véspera nunca tivesse acontecido. Sofia serviu-lhe uma chávena sem olhar diretamente nos olhos e perguntou apenas se ele queria pão torrado, que era o seu jeito de manter a normalidade enquanto o coração ainda processava a revelação. Miguel aceitou e sentou-se à mesa, tentando encontrar palavras que não parecessem defensivas, porque ele sabia que a mãe sempre fora a mais próxima, mas também a mais presa aos valores tradicionais da aldeia onde crescera. António saiu cedo para o trabalho na fábrica e deixou um bilhete curto dizendo que voltaria à noite para falar, o que era mais do que Miguel esperara depois do silêncio absoluto. Laura apareceu na cozinha com os olhos inchados e abraçou o irmão sem dizer nada, apenas aquele gesto simples que disse mais do que 1000 palavras, e Miguel sentiu um nó na garganta porque a irmã sempre fora a sua confidente secreta mesmo sem saber o segredo completo. Ele decidiu caminhar até ao rio para clarear as ideias e ao longo do caminho recordou as conversas com Tiago por telefone na noite anterior, quando o namorado o encorajara a ser paciente e a lembrar-se de que o amor verdadeiro também incluía dar espaço para o outro crescer. Tiago enviara uma mensagem com uma foto do Tejo ao pôr do sol e as palavras: "Estou aqui contigo em pensamento", que aqueceram o coração de Miguel em meio ao frio da manhã nortenha. Na Universidade em Lisboa, os amigos formavam um grupo unido com Ana, a ativista que organizava eventos de sensibilização para direitos LGBT, e Pedro, o colega hétero que se tornara aliado incondicional depois de ouvir a história de Miguel. Eles todos sabiam do plano de Miguel de se assumir e tinham-no apoiado com conselhos práticos sobre como lidar com possíveis reações, mas nenhum previra aquele silêncio paralisante que parecia mais doloroso do que gritos ou lágrimas. Miguel sentou-se na margem do rio e pensou na pressão que a família colocava sobre ele desde pequeno para seguir os passos do pai, para casar com uma rapariga da terra e para dar netos que continuassem o nome dos santos.
Agora tudo aquilo desmoronava e ele sentia-se livre, mas também aterrorizado com a possibilidade de perder o laço familiar que sempre fora o seu porto seguro. Ao regressar a casa encontrou a mãe sentada no sofá com um álbum de fotografias antigo aberto nas páginas onde Miguel aparecia criança, e Sofia murmurou que sempre soubera no fundo que algo era diferente, mas que nunca tivera coragem de perguntar. Aquela confissão abriu uma fenda na muralha do silêncio e Miguel contou-lhe sobre Tiago, sobre os momentos felizes em Lisboa, sobre os medos que o acompanhavam desde a escola secundária quando os colegas faziam piadas homofóbicas sem saber que atingiam diretamente o coração dele. Sofia ouviu-se a interromper e no final abraçou com força dizendo que precisava de tempo, mas que o amor de mãe não desaparecia por causa de uma verdade. António chegou à noite com o rosto cansado e sentou-se à mesa para o jantar, onde pela primeira vez falou diretamente, perguntando como aquilo acontecera e se Miguel tinha a certeza absoluta. A conversa evoluiu para tensões quando o pai mencionou a igreja e as expectativas da comunidade, mas Miguel manteve a calma, explicando que a sua orientação não era escolha e que ele ainda era o mesmo filho que sempre amara a família. Laura interveio defendendo o irmão e o ar da sala começou a descongelar lentamente, embora as feridas ainda estivessem abertas. Miguel sentiu que aquele dia marcara o início de um processo doloroso mas necessário e que a sua maturidade crescia a cada palavra trocada. Ele enviou mensagem a Tiago contando os progressos e recebeu de volta palavras de encorajamento que o fizeram sorrir pela primeira vez desde a chegada. A noite terminou com todos na sala a ver televisão em silêncio, mas um silêncio diferente, mais leve, e Miguel soube que o caminho seria longo, mas que ele já dera o primeiro passo decisivo. As semanas seguintes em Lisboa trouxeram a Miguel uma mistura de alívio e ansiedade, porque embora a família não o tivesse rejeitado abertamente, o pai ainda evitava falar do assunto e a mãe ligava com frequência para perguntar se ele estava bem, como se temesse que a revelação tivesse mudado a sua essência. Tiago esperava no apartamento pequeno perto da universidade com um jantar simples e um abraço que dissipava todas as dúvidas, e juntos passeavam pela Praça do Comércio discutindo o futuro sem número medo de serem vistos, porque em Lisboa o ambiente era mais aberto e acolhedor. Miguel partilhou as conversas com o grupo de amigos na faculdade onde Ana organizara uma sessão de apoio para jovens LGBT, e as histórias dos outros davam-lhe força para enfrentar as próprias inseguranças. Um dia recebeu uma chamada do pai pedindo que voltasse a Braga para uma conversa séria, e Miguel sentiu o coração apertar porque sabia que aquele era o momento da verdade definitiva. Ao chegar encontrou António sentado no quintal com uma expressão que misturava orgulho e confusão, e o pai confessou que passara noites em claro a refletir sobre o que aprendera na juventude e que, embora não compreendesse totalmente, queria tentar, porque Miguel continuava a ser o filho que ele criara com tanto esforço. Sofia juntou-se a eles e revelou que falara com uma amiga da igreja que tinha um filho na mesma situação e que isso a ajudara a ver que o amor familiar transcendia preconceitos antigos. Laura sorriu ao fundo e Miguel sentiu lágrimas quentes, porque aquele era o progresso que ele tanto esperara. De regresso a Lisboa contou tudo a Tiago e os dois decidiram celebrar com um fim de semana em Sintra, onde caminharam pelos jardins do Palácio Nacional e falaram sobre construir uma vida juntos, talvez com um apartamento maior e planos de viagem pela Europa. Mas nem tudo era perfeito, porque na universidade surgiu um conflito quando um professor conservador fez comentários velados sobre valores tradicionais e Miguel decidiu confrontá-lo publicamente durante uma aula, o que lhe trouxe apoio dos colegas mas também olhares enviesados de alguns. Tiago foi o pilar que o sustentou e juntos enfrentaram um mal-entendido com um amigo de Miguel que se sentira traído por não ter sido informado antes da revelação, o que levou a uma conversa honesta sobre confiança e amizade verdadeira. Miguel cresceu ao perceber que cada escolha trazia consequências e que a maturidade implicava equilibrar o seu mundo interior com o exterior. Uma noite em que o pai ligou para perguntar sobre os estudos, Miguel sentiu que o laço se fortalecia lentamente. Sofia enviou uma foto da família reunida dizendo que todos sentiam a falta dele. Aquelas pequenas coisas foram construindo pontes e Miguel compreendeu que o silêncio inicial fora apenas o começo de uma transformação maior, não só para ele mas para todos. Ele começou a escrever um diário sobre a jornada para processar as emoções e partilhou trechos com Tiago que o incentivava a transformar aquilo em algo mais, como um blog anónimo para ajudar outros jovens na mesma situação. A vida em Lisboa fluía com aulas, projetos e momentos românticos que reforçavam o seu sentido de identidade, e Miguel sentiu-se mais forte do que nunca, pronto para enfrentar qualquer novo desafio que o futuro trouxesse. O verão chegou e com ele uma crise inesperada quando a irmã Laura telefonou em pânico dizendo que o pai tivera uma discussão acalorada com um tio sobre o assunto de Miguel e que a família alargada começava a pressionar para uma reunião maior. Miguel decidiu voltar a Braga com Tiago pela primeira vez para mostrar que o seu amor era real e não uma fase passageira, e o nervosismo pairava no ar durante a viagem de comboio. Ao chegar a casa encontrou a mãe ansiosa mas receptiva e o pai reservado mas disposto a conhecer Tiago, que se apresentou com respeito e humildade contando sobre o seu trabalho como artista e os valores que partilhava com Miguel. A conversa estendeu-se pela noite e António perguntou diretamente sobre planos futuros, o que levou a uma discussão sincera sobre casamento igualitário e direitos em Portugal, onde as leis eram progressistas mas a mentalidade rural ainda resistia. Laura mediou com humor e a tensão diminuiu quando Tiago mostrou desenhos que fizeram inspirados nas histórias de Miguel sobre a família. No dia seguinte a reunião com o tio correu melhor do que esperado, porque Miguel falou com convicção sobre o seu caminho e o tio acabou por admitir que os tempos mudavam e que o importante era a felicidade do sobrinho. Sofia organizou um almoço simples e pela primeira vez Tiago sentou-se à mesa como parte da família, o que encheu Miguel de uma emoção profunda que ele nunca imaginara possível.
De regresso a Lisboa, os dois enfrentaram um momento de dúvida quando Tiago recebeu uma oferta de emprego em Barcelona que implicava mudar-se temporariamente e Miguel teve de confrontar o medo de perder o apoio diário, mas decidiu apoiar a decisão porque o crescimento individual também fazia parte do amor maduro. Durante a ausência, Miguel mergulhou nos estudos e nas atividades do grupo LGBT da universidade, onde ajudou a organizar uma palestra sobre coming out e famílias, o que lhe trouxe reconhecimento e novas amizades que enriqueceram a sua perspectiva. Uma crise interna surgiu quando um ex-colega de escola apareceu em Lisboa e tentou reavivar velhas feridas com comentários homofóbicos, mas Miguel respondeu com calma e firmeza, o que marcou o seu amadurecimento definitivo. Tiago regressou após 3 meses com histórias novas e um presente simbólico, um quadro pintado com a vista de Lisboa que representava o seu lar comum, e os dois reafirmaram o compromisso em uma caminhada pela praia de Cascais, onde o mar testemunhou promessas silenciosas. A família ligava agora com mais frequência e António até perguntou sobre Tiago, o que era um sinal claro de aceitação gradual. Miguel sentiu que a sua jornada o transformara em um homem mais resiliente, capaz de equilibrar o amor romântico, a amizade e os laços familiares, sem sacrificar a sua essência. Ele começou a voluntariar-se em associações de apoio a jovens LGBT em Portugal e encontrou propósito em ajudar outros a atravessar o mesmo caminho que ele percorrera com tanto esforço. O outono trouxe novas aulas e projetos e Miguel soube que, embora os desafios nunca acabassem, a força interior que construíra seria suficiente para enfrentá-los. O ano seguinte marcou o ponto alto da transformação quando Miguel se formou na universidade e decidiu fazer um mestrado em Educação Inclusiva inspirado na própria experiência para poder contribuir para escolas mais abertas em Portugal. Tiago abriu o seu próprio estúdio de arte em Lisboa e os dois mudaram para um apartamento maior perto do rio, onde criaram uma rotina de apoio mútuo cheia de risos e planos para o futuro. A família veio visitar pela primeira vez e António elogiou o espaço enquanto Sofia ajudava na cozinha e Laura tirava fotos de todos juntos como uma verdadeira família alargada. Durante o jantar, Miguel contou sobre o projeto de tese e o pai ouviu com orgulho genuíno, dizendo que, embora não tivesse compreendido tudo no início, agora via que o filho era feliz e isso bastava. Tiago participou ativamente da conversa e o ambiente foi leve como Miguel sempre sonhara. Mas a vida trouxe mais um teste quando o mal-entendido surgiu entre Miguel e um amigo próximo que se sentiu excluído dos planos de casamento, e isso levou a uma conversa honesta sobre lealdade e limites saudáveis nas relações. Miguel aprendeu que o crescimento implicava também saber dizer não e priorizar o que realmente importava. Tiago e ele decidiram oficializar a união civil em uma cerimónia simples na Marginal do Tejo, com presença da família e amigos, e o dia foi marcado por lágrimas de alegria e abraços que curaram feridas antigas. Sofia dançou com Tiago como se fosse o seu próprio filho e António fez um brinde emocionado, reconhecendo o caminho percorrido desde aquele silêncio paralisante na sala de jantar. Laura tornou-se a maior aliada e planeou viagens futuras para todos. Miguel refletiu sobre como cada escolha, cada conflito e cada momento de silêncio o tinham moldado em um homem completo, capaz de amar sem medo e de enfrentar o mundo com autenticidade. A vida continuou com altos e baixos, mas o laço entre todos fortalecera-se de forma irreversível e Miguel soube que valera a pena cada lágrima e cada dúvida. Ele continuou o trabalho na associação ajudando jovens a assumirem-se e encontrou realização em ver outros florescerem como ele florescera. Tiago e ele adotaram um cão pequeno que se tornou o centro das brincadeiras diárias e o apartamento encheu-se de vida e cor. A jornada, que começara com um silêncio ensurdecedor, terminara em uma harmonia construída com paciência, amor e coragem coletiva. Miguel olhou para o horizonte do Tejo uma noite e sentiu gratidão profunda por tudo o que a vida lhe ensinara. A aceitação verdadeira exige sempre uma crise familiar primeiro. Verdadeiro ou falso?